Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje a gente vai fazer essa necessaire aqui, ó, que é feita com retalho, tá? Então, ela tem esse detalhe, que dá pra ver o tecidinho de baixo, e é dobrado, mas é costurado, claro. Fica com essas marcações aqui, bem bacana pra contrastar o tecido de cima com o de baixo, mas tudo feito com retalho. Bem pouquinho retalho aqui do outro lado, tá? E ela vai ficar num tamanho de 30 por 17. Coloquei esse zíper aqui de outra cor pra contrastar, essa alcinha aqui, ó. Um tamanho bem bacana, que dá pra gente colocar maquiagem, dá pra gente colocar um monte de coisa, um porta-higiene, o que a gente precisar levar pra bolsa. Então, vamos começar? Só retalho, bem simplesinho. Então, aproveitando os retalhos, a gente vai precisar aí, ó, de 2 tecidinhos de 30 por 6 centímetros, onde vai ser fixado o zíper. 7 pedacinhos de tecido, aí você separa 4 numa estampa, 4 de outro, ou tecido liso, que você tiver aí pra reaproveitar. Que ele dá na medida aproximada de 8 por 30, tá? Esse vai ser o corpinho da nossa bolsa. E aqui, uma tirinha de 30 por 4 centímetros, então 30 por 4, a gente vai dobrar no meio, e dobrar, fazer uma canaletinha que a gente vai fazer a alcinha com ela, tá? E aqui eu cortei um zíper de metro, que combine, né? Cortei com 32 para poder sobrar um pedacinho para entrar o cursor, que eu acho mais fácil. Então, 32 centímetros de zíper, tecido para forro e manta para poder estruturar. E vamos começar. Aqui eu já vou aproveitar, né? Feito a canaletinha aqui, faço uma costurinha aqui na lateralzinha e deixo ela reservada. Esse daqui e o zíper, por enquanto, a gente deixa aqui reservado. Agora, a gente vai fazer a união dessas tirinhas aqui. Você vai fazer intercalado assim, ó. Um de uma cor e outro de outra. Uma de uma e outra de outra. Então, só ir na máquina e dá a sequência. Pega aqui frente com frente, posiciona aqui e costura reto. Vai ficar assim, dessa forma. Abre bem. E aí, você vai fazer a próxima tira. Posiciona frente com frente, leva na máquina e costura. E aí, já tá formando, você vai dar sequência até o final das 7 tirinhas. Frente com frente, leva na máquina, costura. Quando você já fizer toda a costura, emendar, né, as 7 pecinhas, você vai fazer assim agora. Pega a parte de baixo, dobra metade pra cá e dobra metade pra cá. Pra esconder esse tecido daqui. Então, você vai fazer assim, ó, escondeu, tá vendo? Põe um alfinete, que aí você vai levar depois na máquina pra fazer uma costura pra poder fechar aqui embaixo. Então, você vai fazer isso na parte de baixo, esconde aqui metade, de novo, e vira pra cá e vem a outra metade. Fechou, tá vendo? E aí, você coloca o alfinete pra segurar. Faz isso, ó, o meu soltou aqui. Faz isso dos dois lados, tá? Desse lado e desse lado também, ó. Metade e metade. Fechou aqui, coloca o alfinete. E aí, você vem aqui, ó, e puxa, tá vendo? Ele vai assentar. Quem quiser, vai no ferro e passa ferro assim, pra poder o tecido assentar. Mas, você passar na mão, ele fica, tá vendo? Faz isso nas 3 preguinhas, pra levar pra costurar vai ficar mais fácil. Então, vou fazer aqui. Acertou assim, ó, escondeu o tecidinho na dobra. Aí, você vai pegar, levar na máquina e fazer uma costurinha aqui de segurança dessa lateral e nessa lateral aqui. Fez as costurinhas, aí a gente vai pegar aquele tecidinho de 6 por 30, 32, cortei um pouquinho a mais, colocar frente com frente, colocar de um lado e do outro aqui, passar uma costura e rebater a costura. Agora, a gente vai fixar o zíper. Como o zíper é de metro, faz assim, ó, solta ele. Não tem medo não, ó. Na posição que você soltar ele aqui, tá vendo? Você vem com a garrinha, que vai ter que ficar frente da garrinha com a frente do tecido. Posiciona pra cá, ó, frente da garrinha com a frente do tecido. Vou colocar um alfinete aqui. E aí, desse outro lado, você faz a mesma coisa. Frente da garrinha com a frente do tecido. Posiciona pra cá. Coloca um alfinete pra segurar. Leva lá na máquina e passa uma costurinha pra poder fixar esse zíper.
colocou o zíper, mas ainda não vai colocar o cursor, tá? Então, nessa hora, a gente vai colocar a manta e o forro. A manta e o forro, vocês vão cortar na medida de 30 por 36, tá? Então, aqui eu peguei um tecidinho pra forro. Esse é o nosso principal, com o zíper, né? Sem o cursor. E a manta que tá aqui embaixo. Eu coloco nessa ordem porque fica mais fácil pra costurar. Então, você coloca aqui, leva na máquina, vem aqui e passa uma costura bem em cima de onde você passou no zíper, tá? Só fazer isso e aí a gente desvia. Costurou as duas laterais, agora é só desvirar. Agora a gente vai levar na máquina pra rebater aqui, ó, bem pertinho do zíper, fazendo uma costurinha pra poder fixar tecido, manta e ficar bem firminho dos dois lados. Ó, aí fica assim, ó, tá vendo? Um pezinho de máquina, bem simplesinho, dos dois lados, pra poder ficar esse acabamento aqui e fixar melhor o zíper. E agora a gente vai passar o cursor. Vira de um lado, vira do outro aqui, ó. Eu sempre deixo a manta, eu corto um pouquinho maior, mas depois eu vou retirar esse excesso. Porque se ela sair e se movimentar, às vezes acontece, é melhor sobrar do que faltar. Mas você vai alinhar aqui, ó, zíper, assim, colocar o cursorzinho sempre pra baixo, coloca aqui, encaixa do outro lado, e aí você tem apoio pra segurar e puxar. Ó, o tecido não ficou em contato. Volta, coloca de novo. E ele tem que alinhar certinho. Agora ficou, tá vendo? Puxa até o final, tira e coloca mais uma vez, pra aí sim o zíper ficar no meio. Mas agora que já tá fixo, não tem erro. Agora a gente vai pegar, tirar, fazer a parte virada aqui. Agora que tá desvirado, lembra da nossa alcinha? Então, você pega ela nessa hora, coloca ela aqui, ó, na parte do tecido, né? A linha certinho aqui, quem quiser colocar alfinete, coloca, e vem e passa a linha reta aqui. Aqui, a gente vai deixar uma costura numa lateral pra gente desvirar, tá? E do outro lado, pode costurar reta inteirinha. Agora é só pegar pela nossa lateralzinha aqui, ó, abrir a parte do que é do forro e vir puxando. O zíper, ele tá aqui com o cursor, você vai ter que abrir ele e ir passando. Aí você acerta os cantinhos aqui, leva lá na máquina agora e vamos fechar essa lateralzinha aqui, ó. Ajusta bem, deixa bem alinhadinho e passa uma costura. Aí já fechamos a lateral, coloca tudo pra dentro, acerta o cantinho lá. Ela vai ficar aberta assim, né? Mas ela não vai ficar assim, a gente vai acertar. Ó, depois que o forro estiver certinho assim, você vai fazer assim, ó. Segura aqui por dentro, você vai estar sentindo o forro. Você puxa pra cá esse lado, e aí do outro lado você faz a mesma coisa. Sente onde tá o cantinho, puxa pra cá, e aí aqui no canto ela tá certa. E aí você vem e ajeita a dobra certinha do tecido. E aí, pra assentar melhor, ó, eu levei, passei no ferro, assentou, ficou bem melhor, bem mais firminho o tecido. E a ideia é essa, é que fique aparecendo, né, o tecidinho de baixo pra poder dar esse detalhe, contrastando com a estampa de cima ou o tecido liso que você tiver pra fazer, tá? O zíper eu coloquei pra fazer essa composição, a alcinha, e ela ficou numa medida aqui, ó, deixa eu medir pra vocês, ela ficou de 30 por 17, tá? Ela ficou 30 por 17. Quem ficou até o final, gostou do vídeo, curte, compartilha, comenta aí. Me fala se você também acumula muito retalho, porque vai juntando, não tem como, né? E aí, se você fizer, me marca lá nas redes sociais que eu vou adorar ver seu trabalho também, tá? Um beijo, pessoal, e até a próxima.